quando ele olhar, nos procurando, ele veja a imagem de Jesus refletindo a obra que ele faz na nossa vida. Aleluia. Nós queremos ser achados nele. Aleluia. Aleluia. Queremos ser encontrados em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que na maioria das vezes nós falamos assim, nós queremos que as pessoas vejam Jesus em nós. Eu quero muito que as pessoas vejam Jesus em mim. Mas nós precisamos ser encontrados nele, por Deus. Quando Deus olhar, quando o acusador for lá diante dele e falar, Alice está fazendo, olha lá. Ele olhar, eu não estou vendo nada, eu estou vendo Jesus, meu filho, meu amado, meu escolhido, meu precioso, o amado, aquele filho em quem eu me comprazo. Oh, aí sim, hein? Aí não tem para ninguém mesmo, né? Então a gente precisa viver uma vida de modo a ser encontrado em Deus. Amém? E para que a gente seja encontrado em Deus, a gente precisa aprender na nossa vida uma coisa muito importante, gente, que é discernir o que é importante e o que é mais importante. Porque nós temos muitas coisas importantes, muitas decisões importantes para tomar, não é verdade? Mas nós temos, dentre essas coisas importantes, muitas decisões importantes, nós temos as mais importantes do que qualquer outra coisa, não é? É muito importante que a gente tenha, que a gente não faça uma viagem com um carro ruim, mas mais importante do que fazer uma viagem com um carro bom, né? Porque a gente tem que fazer uma viagem com um carro bom. É muito, né? Muito importante. É importante não viajar com um carro ruim, porque pode ter problemas. A probabilidade de problemas é grande. É importante você ter um carro bom. Mas mais importante do que ter o carro bom é você saber dirigir. Não é? Porque você pode ter um carro bom, um carro ruim, você não vai dirigir, ele pode ser o melhor carro do mundo, você não vai sair do lugar. Ok? Então a gente precisa aprender que não adianta você ter um carro bom. Não basta ser bom. Você tem que saber dirigir ele. Ok? Então, assim também com várias coisas na nossa vida. Nós precisamos ter uma casa, um lugar para morar. Isso é importante. A gente não pode morar na rua. Mas é muito importante que essa casa que ela funcione para nós. Que ela nos promova conforto, independente do tamanho dela. Ela tem que ter os itens necessários para que você viva bem dentro dela. Não importa o tamanho, ok? Não importa se é uma casa muito grande, que cabe muitas coisas, só é uma casa pequenininha, mas cabe o necessário. É muito importante. A gente precisa aprender a discernir, ok? Então hoje, se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, seria grande. Seria assim, o que é importante e o que é mais importante. Né? É importante, mas existem coisas que são mais importantes. Lá em Jeremias, vamos abrir a Bíblia, Jeremias capítulo 1. Depois nós vamos abrir no capítulo 29, que é onde nós vamos discorrer mais da pregação de hoje. Mas no capítulo 1, a partir do versículo 4... Tá? Quem quiser depois, né, anotar, pode anotar para ver em casa, para ver melhor, fazer ali como os crentes de Bereia, realmente, né, como o pastor falou, porque é importante a gente ouvir e ir conferir se está falando isso mesmo. Então não basta a gente ouvir, confiar na nossa memória que pode nos trair, né? Nós já aprendemos isso, lembra? Ela nos trai, a gente esquece, né? Então, Jeremias 1, a partir do versículo 4, nós vemos ali Deus chamando, escolhendo Jeremias para falar ao povo. Então nós vamos ler a partir do 4 um pouquinho. E diz assim o profeta Jeremias: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aí Deus diz, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta.
Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor na segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte te descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e verão, a cada um porá o seu trono à entrada, e virão, a cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra os teus muros em redor, e contra as tuas cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a malícia, por causa de toda a maldade, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Pois tu cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os teus príncipes, contra os teus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Esse é um texto tão lindo, esse é um texto tão forte, é uma palavra tão poderosa, e aqui nós vemos o profeta sendo chamado, quando Deus o escolheu, né, para falar ao povo. Jeremias estava vivendo uma época de exílio. Nós vamos falar hoje de exílio, gente, e eu tenho certeza que vocês, cada um de nós aqui, de alguma maneira, vai se identificar com um exilado, né? Nós vamos entender o que é um exilado. O que é o exílio, o que o exílio faz com a gente. E essa palavra vem trazendo para nós aqui já na vida de Jeremias, né? Sabendo que Jeremias era um exilado, ele era uma pessoa que estava preso, separado daquele contexto cultural para a vida dele. Ele estava entre o povo que, assim, havia tido problemas na terra, Jerusalém tinha sido cativa, Jeremias, os pais, a família, gente, foi coisa de muitos anos, né? Esses problemas. Então, dentre os exilados, Jeremias era o mais exilado de todos. A gente brinca, né, falando isso, porque nem os exilados queriam Jeremias. Os exilados deixavam Jeremias sempre para a segunda leva, Os que fugiam falavam: não, você fica. Então, Jeremias era o exilado dos exilados. Era uma pessoa chata. A gente, quando vai lendo, vai vendo que Jeremias era um pouquinho problemático, né? Ele era muito sensível. Quando eu aprendi sobre Jeremias a primeira vez, que o Nelson teve um sonho, né? Deus mostrando para ele. A gente não conhecia a Bíblia, né, direito, a gente tinha recém-convertido. E ele teve um sonho. E ele folheava a Bíblia e só tinha Jeremias. Só tinha Jeremias na Bíblia dele. E ele procurava os livros da Bíblia, mas só tem Jeremias, eu acho, do começo ao fim só tinha Jeremias. E eu pensei, Deus quer falar alguma coisa com a gente. Aí imediatamente eu liguei para nossa mãe na fé e falei: escuta, quem que é Jeremias? Porque o meu marido teve um sonho, que ele folheava a Bíblia e só tinha Jeremias. Ela falou: foi um profeta que chorou muito. Era o chorão da Bíblia.
Foi a primeira informação que eu tive sobre Jeremias. Mas depois, né, eu quis conhecer mais, fui aprendendo mais sobre Jeremias. Eu já contei aqui em outras palavras também um pouco sobre Jeremias, né? Nós já falamos dele como profeta, já formado, né? Maduro. Mas aqui nós vemos um Jeremias que ainda jovem, estava sendo chamado. E a gente vai vendo, né, que Jeremias era muito lamurioso, né? Aquela pessoa que você fala, olha, põe um band-aid, corta o dedo, né? Põe um band-aid que sara. Não, mas tá doendo. Mas põe um band-aid, porque é mais importante, que é bom, né? A gente tem que limpar. Não, vai doer. Não, mas põe um band-aid. A gente precisa colocar o band-aid para poder estancar esse sangue. Ah, eu não quero, eu vou morrer por causa de um cortinho. Então Jeremias era meio assim, muito melancólico, né? E se tornava chato. Então nem os exilados queriam ele, né? O pessoal queria fugir, mas deixava ele. Fugia, mas deixava ele. Então, Jeremias foi um pouquinho, tá? A gente está contando de uma forma mais engraçada, porque a palavra é muito séria, né? Para descontrair um pouquinho. Mas a razão, o motivo desse exílio, tá aqui, revelado aqui no verso 16, que foi no verso 16, né? Tá revelado aqui o motivo. O Senhor fala que pronunciou contra eles o juízo, que era esse exílio, né, sobre o povo, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim. O povo havia abandonado a Deus. Era uma consequência de um ato de desobediência. Mas por quê? Deus não é uma pessoa assim que fala e quer que você obedeça, não é isso. Deus já havia mandado profetas, Deus já havia levantado homens para poder pregar o juízo na terra, para ministrar amor dele na terra, para poder demonstrar a misericórdia dele na terra, mas eles resolveram assim, não, é bobagem. Eles fizeram um pouco caso daquilo que os profetas falaram. Eles não acreditavam no que os profetas falavam. Então veio o juízo. Veio o juízo de Deus, né? Porque quando Deus fala, e a gente não ouve nunca, não muda nunca, vem o juízo de Deus para nos alinhar. E aqui no caso foi esse exílio que veio sobre o povo. Então, o povo, né, não creu, não deu crédito, não acreditou, eles sofreram as consequências da incredulidade e daquele coração endurecido. Então esse foi o motivo pelo qual o povo estava exilado. Mas no meio do exílio acontece duas coisas, né? Existem duas etapas no meio de um exílio. Eu já vou falar do exílio, tá, gente? Mas acontecem duas etapas. Eles foram retirados dali para a Babilônia, gente, do exílio, o povo. 1.100 quilômetros eles tinham que caminhar. Pensa em 1.100 quilômetros. Daqui até Tóquio, quantos quilômetros, amor, que a gente anda de carro? 120. Sim, 120 quilômetros dá até a casa da Quênia, de carro. Ou viagem cansativa. Agora pensa que o povo ia ser levado, né, de um lugar para o outro. 1.100 quilômetros, uma caminhada, uma boa caminhada, né? A maioria ficou para trás dos exilados, nem foram mulheres, crianças, pessoas que não tinham condições de acompanhar, né? Os que foram removidos do lugar. E Jeremias foi um desses, ele ficou para trás e o povo falou, você fica. Jeremias fica. Então eles tiveram entre duas etapas de exílios, né? Um dia Deus levantou Jeremias para que ele escrevesse uma carta. Escrevesse a carta aos que estavam exilados. Aos exilados. Jeremias já na maturidade. Lá no capítulo 29, vamos abrir Jeremias 29. Aqui o primeiro foi só para a gente poder entender que Deus o chamou, no tempo que ele o chamou. Jeremias 29, né? É a carta de Jeremias aos cativos de Babilônia, o povo que estava lá, porque depois que foram levados, né, eles ficaram presos, foi retirado ali muito da dignidade daquele povo, e Jeremias escreve uma carta com muita esperança para aquele povo. Só que eles não entendiam que aquela carta, aquela esperança, aquela boa notícia que Jeremias foi levantado para dar, não era para aquele tempo. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Você já pensou
Se eu dou uma rodadinha, 3 pulinhos, chego e profetizo para você. Yuka! As portas vão se abrir. Você vai ter o emprego dos seus sonhos. E você vai conseguir, né? Ela gosta de teatro, essas coisas. Você vai ser uma pessoa que Deus vai usar muito. E vai ter um teatro abençoadíssimo, onde você vai trabalhar. E Yuka não quer mais estudar. Yuka não quer mais nada, porque ela pensa que é pra agora. Opa, é amanhã. Amanhã eu vou pro Gakko, Sensei vai me chamar, vai me dar aquela oportunidade, eu vou estourar. Não, Yuka vai pra escola, não estoura nada, Yuka volta pra casa. Aí amanhã, no outro dia, opa, vai ter teste, vou lá, é lá que vai acontecer. E vai, nada acontece. E aí vai passando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, e Yuka já se formou, já foi trabalhar, né? Yuka já tá em outro lugar, e aí já formou, já passou 10 anos, já passou 15 anos, e aí um dia acontece. Aí Yuka lembra, soieba, Yuta né, Anohi, né? Pensando bem, Deus bem que falou mesmo aquele dia que isso ia acontecer, só não sabia que ia demorar tanto, né? Não é assim? Então com Jeremias e o povo foi a mesma coisa. Deus levantou Jeremias lá, né? Levantou ele, deu aquele ânimo, falou que você vai falar, você vai isso, vai aquilo, e Jeremias foi lançado no poço, sofreu perseguição, é o exilado dos exilados, era o chato dos chatos, né? Ficou para trás, Jeremias teve que sumir um tempo. Aconteceu muita coisa até o dia que Jeremias pudesse escrever essa carta para este povo que estava exilado na Babilônia, que tinha sido levado cativo. Oh Deus! Então, era uma palavra de promessa, mas o povo não sabia que ia ter que esperar tanto, né? Jeremias era tão desprezado. Oh Deus! A carta falava de algo muito bom que ia acontecer, mas não para aquele momento. Então, a gente pensa, mas Deus, se não é para agora, por que o senhor fala agora? Fica igual o pastor Nelson, sabe o que ele fala, Vitor? Ele fala assim, Deus, essa palavra diz que no céu nós temos as ruas de ouro, mar de cristal, mas eu estou precisando desse ouro agora, aqui. Eu não vou precisar, lá não vou ter que comprar nada, eu preciso desse ouro aqui. Ai, Deus, né? Deus tem seus mistérios. Então, a carta falava de algo muito bom, né? Mas não era para aquele momento. E às vezes nós ficamos assim quando recebemos uma palavra muito boa, mas não é para esse momento. Nós já recebemos muita palavra maravilhosa de Deus, mas não foi para o momento, né? Tantas profecias que foram entregues, mas não era para aquele momento. Mas aquilo gerava uma ansiedade em nós. Uma vontade de que tudo acontecesse rápido, né? E nada acontecia, e às vezes dá até um desânimo se a gente não amadurece, né? Nesse processo. Só que Deus permitiu esse exílio, porque Ele precisava gerar nesse povo um espírito obediente, dependente, confiante. Ele precisava, e aquele povo só ia conseguir isso no exílio. Um exilado, eu quero falar para vocês sobre o exilado. O exilado é alguém que está longe de casa, da sua terra natal, da sua língua materna, das comidas que você aprendeu a comer quando era criança. Não é uma pessoa que nasceu já em outro país. O exilado tem mais a ver com uma pessoa que foi retirada, removida, saiu do ambiente que ele estava acostumado. Esse é o exilado. Por algum motivo, às vezes uma perseguição, né? Por algum motivo ele foi exilado, ele foi separado dos seus parentes, da sua família. Você consegue se identificar? Eu me identifico muito com o exilado. Eu me identifico muito com o exilado. Só que aí eu estava, né, pegando essa palavra e estava lá, eu sou exilada. Eu sou exilada, e aí me veio aquele hino, né? Da linda pátria estou bem longe. Eu tenho uma pátria que eu estou longe dela. E não é o Brasil. Não é o Brasil. Eu tenho de Jesus
saudade, ó, quando é que eu vou? A minha pátria está no céu. Às vezes a gente acha que a gente está exilado aqui, no Japão. E era isso que o povo também pensava. Eles achavam que eles estavam exilados num pedaço de terra. Mas Deus manda Jeremias. Escreveram algumas palavras para levantar esse povo dentro do cativeiro, dentro do exílio, lá dentro. Deus poderia ter levantado Jeremias ou ter feito qualquer coisa para dizer: vou tirar vocês daí, aguenta firme, só mais uns dias, mais umas horas. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Precisava gerar naquele povo, né, maturidade, para que eles aprendessem a confiar em Deus, voltassem para Deus de verdade. Porque a gente viu aqui no 1, o que eles fizeram? Voltaram as costas para o Senhor, deixaram de obedecer ao Senhor, não seguiram os caminhos do Senhor. Então foram exilados. Só que Deus não queria tirar eles do exílio naquela hora. Deus queria levantá-los dentro do exílio. Deus queria levantá-los, animá-los, né? Então, muitos sonham até mesmo em sair do seu país. Essa semana, uma sobrinha minha falou: por causa desse problema da gasolina, né? No Brasil, a gente sabe que o valor tá alto, lá tá alto aqui também. É uma coisa mundial, né? Mas aí as pessoas imediatamente, uns falam, aquela opinião política, achando que tá tudo certo, né? Sobre tudo. E ela falou assim: eu não ligo pra isso. Pra mim tanto faz, tá barato, tá caro, eu não tenho carro. Falei: ok, você não tem carro, né? Mas tudo que a gente come, tudo que a gente compra vem desse valor. Esse valor, quando tá alto, tudo se torna muito caro, inacessível, né? Expliquei assim um pouquinho pra ela e ela pegou e falou: eu quero ir embora desse país. Aí eu falei: você pensa que aqui é diferente? Não é diferente. É a mesma coisa, né? Aqui também tem épocas que a gasolina tá absurda de cara, não é verdade? Então não é o lugar que a gente está, né? Da maneira que a gente vive, não é verdade? Porque uma coisa, gente, é aquele sonho que tá frio aí, gente? Tá frio aí? Abaixa sei lá. Sim, desliga um. Uma coisa, aquele sonho que todo mundo tem. Eu quero uma casa na praia. Quem não quer? Fala pra mim. Quem não sonha com a casa na praia? Quem nunca sonhou com a casa na praia? Nunca sonhou? Ok. Tirando ele, quem não gostaria de ter uma casa assim na praia? Eu já morei numa casa em frente à praia. Uma coisa é você querer ter uma casa para você passar 2 semanas, 20 dias, um período de férias. Outra coisa é você morar naquela casa em frente à praia. Eu vou te dizer o que acontece com quem mora em frente à praia, porque eu morei lá em Cabo Frio 8 meses em frente à praia. Nós comemos muita areia. A gente comeu muita areia. A gente ia comer, porque a areia ela é finíssima, é linda. É um sonho. Você vê nas propagandas, nas novelas. É lindo, lindo, lindo. Parece que está no deserto, aquelas ondinhas todas desenhadas na areia. Aquela coisa linda, é fantástico. Mas quando você mora ali, aquele vento que vem trazendo aquela areia para dentro de casa, é pano molhado, toalhas e toalhas torcidas para ficar na beira das janelas e das portas, e toda hora seca porque o clima é quente, é tropical, né? E o vento vem e a areia invade a casa. Sabe o que é você limpar a casa? Você varrer, passar um pano, você limpa o pé, quando você vai andar com aquela cheio de areia, você vai dormir, tem areia na sua cama, tem areia na calcinha, na cueca, no sutiã, tem areia na comida. Você come, verdade, você come, faz areia na comida, tem, tá? A Amanda gostava de pegar areia assim, chupada, a Amanda fazia isso. Ela pegava areia, colocava assim, tomava com o suquinho dela.
Oh, pois é, mas uma coisa é a gente sonhar com a casa de praia, outra coisa é você morar nela sempre. Porque isso é suportável 15 dias, é só alegria, areia, nós estamos lá, tô tirando estresse, tá tudo bem. Mas quando aquilo passa a ser uma coisa pro dia a dia, é complicado. É complicado morar na casa de praia. Assim como muitas pessoas estão longe do Japão e desejam muito estar aqui por motivos que depois na convivência talvez não vai ser tão gostoso assim. Vai ver que muita coisa é igual lá, né? Então, o exilado, ele é uma pessoa separada de tudo aquilo que era muito natural para ele, muito confortável para ele, muito gostoso para ele. Então, o sentimento do exilado, o sentimento que se cria dentro de um exilado é um sentimento, o mesmo sentimento que tinha aquele povo, né? O povo que estava exilado. O sentimento que havia no povo era de rejeição. Eles se sentiam um povo rejeitado, um povo maltratado, e eles eram considerados inferiores. Então eles tinham um espírito de inferioridade muito grande. Era assim que era o espírito daquele povo. Eles não tinham uma vida emocional sarada. Gente, ó Deus, é o que nós mais vemos hoje. Pessoas emocionalmente doentes. O sentimento não está sarado. Nós conhecemos bastante pessoas que chegam para nós com dores, muitas dores na alma. Muitas pessoas doentes do sentimento, na mente. Os pensamentos, né? Todos confusos. Então a gente identifica, né, o povo exilado, a pessoa tem tanto talento, tanta capacidade, mas acha que não pode nada. Porque ela é oprimida por esses pensamentos e esse sentimento. Ela não tem alma sarada, ela precisa ser tratada. Então ela acaba se sentindo uma pessoa inferior. Não posso nada. Né? A pessoa quando chega aqui no Japão não pode isso. Não pode falar alto, não pode rir, não pode usar essa roupa colorida, não pode pintar a unha, não pode usar o cabelo loiro, não pode nem marrom. Em muitos lugares é assim. Tem que estar pretinho, tem que estar com o olho puxadinho, tem que estar com a cara limpinha, unha limpinha, né? Tá muito colorido isso aqui, né? Então isso pra gente, nós somos exilados, vai criando um sentimento assim que ai, meu Senhor, eu gostei tanto dessa roupa, mas posso, não posso, e agora? E agora? Né? Então isso é natural, tá? Acontecer porque é o que acontecia com eles, acontece também hoje. E o exílio ainda existe nos dias de hoje, por todas essas coisas que eu já falei, né? E pode ser que aconteçam coisas que nos levem a ter que realizar mudança drástica na nossa vida para nos tirar do exílio. Porque Deus não queria abençoar o povo mesmo no exílio? Deus não mandou Jeremias escrever a carta que nós já vamos ler, depois você pode ler ela quantas vezes você quiser, ó, todo dia, pode até decorar essa carta, que é linda, tá? Porque essa carta foi escrita para aquele povo e foi para nós também. É para os dias de hoje. Você vai ver como Deus escreveu a carta há tanto tempo atrás, para você ler hoje uma carta de Deus para você. Se você é um exilado, você hoje acabou de receber nas tuas mãos a carta do Senhor para você. Então Jeremias foi ali escrever, né? Vamos ler? A carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. E eu vou colocar assim, a carta de Jeremias para todos que estão reunidos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E estas são as palavras da carta de Jeremias. O profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Quem era o povo? Os exilados. Depois que saíram, o rei Jeconias e a rainha
e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuiais. Olha aqui, parece uma coisa estranha. Interessante seria receber uma carta de Deus falando: seus problemas acabaram, suas contas estão pagas e a partir de agora, cartão de crédito ilimitado. Mas não é essa carta que nós recebemos. O Senhor, e eles também não, eles receberam a carta que Deus estava dizendo assim: vocês fiquem onde vocês estão, e aí, aonde vocês estão, aí, neste lugar aonde eu coloquei vocês, vocês vivam a vida de vocês da melhor maneira. Vocês confiem em mim. Eu, o Senhor. Está escrito aqui, gente, não sou eu que estou falando, não. Nós acabamos de ler. Eu, o Senhor, que levei o povo aí. Eu, para uma disciplina, para ensinar a ser confiante, para ensinar a ser dependente. Eu, o Senhor. Então, durante o exílio, pode acontecer, que existe ainda hoje, pode ser que aconteçam coisas que nos levem a ter que realizar mudanças drásticas na nossa vida. Esse povo teve que realizar mudança drástica na vida deles, quando receberam essa palavra. Porque eles talvez estavam vivendo ali, daquele jeito assim: ai, nós estamos esperando. Aí o povo comenta: e aí, a gente vai continuar nessa vida, sendo maltratado, sendo humilhado, sendo inferiorizado. A gente tem lá nossa terra, nosso povo que fala a nossa língua, nossa nação, eles nos entendem. Aqui são estrangeiros, eles não nos entendem. E começa a sofrer, e aí chega outro: não, calma. Deus vai mandar o libertador, ele vai vir, ele já está chegando, vamos aguentar firme. Era assim de gente fazendo isso. A Bíblia fala dos falsos profetas. Já está vindo, só mais um tempinho. Deus levantou um homem de Deus para falar dele para o povo. Fiquem aonde vocês estão e vivam da melhor maneira, porque eu, o Senhor, os coloquei aí, eu os fiz transportar. Está aqui no quadro. Eu, o Senhor, dizendo, ele levou. E ele queria que o povo se multiplicasse, casasse, fizesse casa, fixasse residência lá. Olha, vocês estão entendendo? Que mistério é esse? Então foi uma mudança, a mentalidade daquele povo sofreu um choque muito grande. Que eles estavam esperando que eles fossem retirados de lá para voltar para casa. Mas isso não aconteceu. Aconteceu que Deus falou: fiquem, casem, multipliquem, vivam aqui, construam casa, trabalhem, prosperem, cresçam. Ai. E às vezes, foi uma mudança, não foi? Aí eles tiveram que parar e falar: puxa, estava economizando aí alguma coisa para ir lá para a nossa terra, e o negócio vai ser ficar por aqui mesmo. Então, a gente vai começar. Eles mudaram. Eles prosperaram, eles viraram comerciantes, dali daquele povo nasceu grandes comerciantes, pessoas de bem, pessoas que influenciaram também a sociedade. Olha que coisa maravilhosa. E o povo, foi dentro do exílio se libertando, sendo liberto. Dentro do exílio, dentro de toda aquela situação que oprimia, aquele sentimento, o povo foi multiplicando e crescendo de tal forma que depois, se a gente estuda na Bíblia, a gente entende o que aconteceu. Não vamos falar disso hoje. Mas, às vezes nós,
podemos passar por situações do tipo, nós temos 2 carros, nós temos 3 carros, amanhã a gente não sabe. Gente, vocês se lembram? O Senhor nos liberou uma palavra aqui que daqui 2 anos algo vai acontecer nessa terra, que vai abalar os pilares, e nós sabemos aonde são os pilares aqui dessa nação. Nós sabemos que mexeu no bolso do japonês. O que acontece? A gente já sabe disso. E o Senhor falou, daqui 2 anos, Ele vai mexer. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser isso, Deus não me revelou. Mas o Senhor disse pra gente não se preocupar e pra gente se preparar. Né? Para que a gente passe da melhor maneira. Então, a gente vai se preparar, ok? Né? A gente não tem por que ter medo. Mas pode acontecer alguma coisa. Nós temos 2 carros, amanhã ou depois acontece alguma coisa, nós vamos andar de ônibus. Nós vamos andar de bicicleta. E qual é o problema? Deus vai deixar de ser Deus? Eu vou deixar de ser eu? Meu nome vai mudar? Alguma coisa pode mudar. Posso ficar um pouquinho mais magrinha, que eu vou fazer um esforço maior, físico, né? Vai ficar legal. Mas não vai mudar. Porque a essência, nossa essência está no Senhor. Nós temos casa própria. Pode acontecer alguma coisa que a gente precisa entregar a nossa casa. E voltar a morar num apartamento. E pagar aluguel. Eu não sei. Pode acontecer. A gente quer, mas pode acontecer. E se acontecer, Deus deixou de ser Deus? Deus deixa de ser Deus? O Nelson muda de nome? A Alice muda de nome? A Amanda muda de nome por causa disso? A gente deixa de ser a gente? Espero que ninguém deixe de ser você mesmo por causa dessas coisas que podem passar. O casamento parece o casamento dos sonhos. Mas na verdade não é. Pode ser que ele acabe. E entra aí um mal, alguma coisa, acaba, separa. A pessoa vai deixar de ser a pessoa? Deus vai deixar de ser Deus? Não, né? Hoje nós estamos aqui, aparentemente estamos muito saudáveis. Amanhã a gente não sabe. Amanhã, sei lá, bate a cabeça ou sente uma dor aqui, outra ali, entorta o rosto, sei lá o que acontece. Amanhã a gente não sabe. Vai mudar o nome? Deus vai deixar de ser Deus? Não vai, né? Amém. Então, o exilado, ele sente que ele está em um lugar que não é o dele. Mas ele não muda de nome. E Deus não deixa de ser Deus. Quando acontecem coisas assim, a gente perder coisas da qual a gente é apegado, a gente sente assim, esse não é meu lugar, isso não era para ter acontecido comigo. Podia ter acontecido com porque vai acontecer com aquela pessoa que é má, ela é ruim. A pessoa é mentirosa, a pessoa é maldizente, é fofoqueiro, é maldoso. Por que não aconteceu com ele? Veio acontecer justo comigo que sou tão boa. Esse lugar não é meu. Isso não é pra mim. Não devia ter acontecido comigo. Tal enfermidade não podia ter pego tal pessoa, devia ter acontecido com outro. Por que com ele? Por que com ela? Não é assim? Não é assim, gente? Fala pra mim que não é. Fala não, que eu não quero saber. Aí o exilado, ele sente assim, que ele está num lugar que não é dele. O sentido do exílio é que nós estamos longe do nosso lar. Um lugar onde a gente gostaria muito de ficar. Um lugar que é confortável para nós, onde todos nos entendem. Porque, gente, pensa em pessoas que te entendem como ninguém, como a sua família. Ai, lá vem nós. Ontem foi demais, né? Ontem deu uma canseira, gente. A Kênia deu conta de cansar nós 3 de uma vez só. Mas ninguém entende ela melhor do que nós que somos a família dela. Ninguém. A Amanda hoje falou assim, mãe, eu tô aqui pensando, nós somos a família dela. Você já pensou que dureza que as pessoas que convivem com ela não é a família dela? Falei, filha, por isso que com a gente, na verdade, ela é uma pessoa, com os amigos ela é outra. Por
porque se ela for aquela pessoa que ela é com a gente, ela não tem amigos. E ela tem muitos amigos porque ela não é daquele jeito que ela é com a gente, com eles. Ela consegue, né, fazer isso, mas a gente não consegue. Então a gente, né, é complicado, mas a gente ama ela. Então o lar, a família é um lugar, um refúgio, um abrigo seguro. E o exilado não tem isso. Ele está longe. Eu vivo muito assim, que eu já falei pra vocês, né? As meninas, por me ensinar, eu sou uma brasileira, de formação brasileira, tudo é. Pra mim, eu sinto aqui no Japão, eu sinto que eu tô dentro de um quadrado. Eu dou 2 passinhos, se eu estiver pisando aqui, alcaça, dá-me. Eu não posso sair do meu quadradinho. Aí eu volto lá pro meu lugarzinho. Eu dou 2 passinhos, né? Só uma saidinha. Não pode, senhora Adame. Tocar. Mas só um pouquinho, né? Isso aqui não tem problema. Volta para dentro do quadrado de novo. Então, pra mim, eu tô exilada. Eu não posso muita coisa, né? Só que eu não posso deixar aquele tipo de sentimento me dominar, né? De me sentir pequena, inferiorizada, aceitar ser humilhada, maltratada. Isso não pode acontecer com a gente, não é isso que Deus quer. Então, o sentimento de exílio, ele é muito fácil vir à tona. É muito fácil, né? Às vezes, até uma posição elevada pode nos levar ao exílio. Um jantar num ambiente que você não está acostumado. Você senta numa mesa num jantar onde tem mais prato do que comida, né? Mais talher que você não sabe nem por onde começa. É sempre por dentro, tá, gente? Olha, eu aprendendo as etiquetas também. É sempre o de dentro primeiro, tá? Se um dia você sentar nessa mesa que tem 4, 5 garfos, ó, é sempre o de dentro que você vai comer o primeiro prato, não interessa o que seja. É o de dentro. Depois vem o segundo, é o outro. Não vai começar lá, não, eu vou querer esse e pegar o último, tá? Etiqueta, sempre o primeiro, tá bom? De dentro. Então, mas são ambientes que não é pra gente, a gente não se sente bem. Então você pode estar exilado no seu dia a dia, ter que fazer coisas que você não quer. É ou não é? A gente faz coisas que a gente não quer. Não me sinto bem fazendo isso, não é pra mim. Eu não me sinto bem ouvindo essas conversas. Eu não me sinto bem nesse ambiente. Eu não me sinto bem quando eu coloco essa roupa que me fazem colocar, porque acham que aqui tudo tem que ser assim. Eu não me sinto bem. Então é um sentimento de exilado, né? Que quer nos prender. Às vezes uma melhoria de vida, tanta etiqueta assim, né? Uma coisa tão chique também pode ser um exílio. Não significa que isso é bom. Tá? Isso pode significar um exílio. Então aqui no verso 4, o conselho de Deus que parece absurdo, né? No 29:4, quando diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, Deus está dizendo aqui, vivam plenamente o momento que vocês estão vivendo e confiem em mim. Deus nos chama para viver e viver bem onde nós estamos. Ser envolvido com a sociedade, com a comunidade, né? É essencial. Orar pela cidade é fundamental. Abençoar a cidade é primordial. Então aqui entra o título da mensagem. É importante você viver bem. É importante. Mas é muito mais importante você viver bem do jeito que Deus quer que você viva. Deus não quer que você viva bem como um exilado. Deus quer que você viva muito bem, apesar de ser um exilado. Aleluia! Verso 8 a 11, nós encontramos, né, pessoas assim em todo lugar. O que o verso 8 até o 11 diz para nós, diz assim... Voltando, irmãos, desculpa, eu parei no 4, né? Voltamos aqui no 7, diz assim, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar,
e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Em outras versões, diz assim que a nossa prosperidade depende da prosperidade desta cidade, onde nós estamos. Olha que revelação maravilhosa! Então, abençoar a cidade é primordial, é primeiro. Dizer pra Moca, gente, eu fico muito chateada. Aliás, vocês me conhecem, eu fico brava mesmo quando alguém reclama alguma coisa da cidade. Porque eu acho Moca uma coisa mais linda do mundo. Eu acho essa cidade uma graça. Eu acho essa cidade completa, essa cidade tem tudo. Essa cidade, ela é acessível. Ela é fácil de morar nela. Tem coisas difíceis, mas nem por isso nós vamos amaldiçoar a cidade. A gente passa lá na avenida, lá em cima, lá de carro, a gente vê toda a cidade. O que eu faço, bem? Conta vocês, eu gosto quando eles contam. O que eu faço? Conta, gente. Pode falar. Eu olho lá em cima. Abençoa, né? Muitas vezes a gente passa lá e eu olho pra Moca. E às vezes eu estou mais profética, assim, eu levanto as mãos e eu começo a cantar espiritualmente. Deus abençoe essa cidade, Deus, Moca é do Senhor, Moca é do Senhor. Enquanto eu estou vendo a cidade, né? Porque depois vem umas árvores, né? Moca é do Senhor Jesus, as fábricas aqui é do Senhor Jesus, aqui vai ter prosperidade, vai ter trabalho, muita gente vai vir para Moca trabalhar. Essa região não é muito boa de trabalho, essa região não é muito boa, o salário não é muito digno para os pais de família, mas eu profetizo que vai ser, em nome de Jesus, o salário aqui vai ser bom, muitas pessoas vão vir trabalhar aqui, porque Moca vai ter trabalho bom para as pessoas, e vão conhecer Deus neste lugar, e nós também vamos prosperar nessa cidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aí vem o versículo 8 a 11, que diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ninguém aqui quer um final triste. Ninguém aqui começa assistindo um filme pensando que vai terminar triste. A gente quer um final feliz. Às vezes termina triste, né? Novela, essas coisas, dramas, né? Mas a nossa vida, a gente quer que dê tudo certo. E Deus quer muito mais. Deus quer além de nós que tudo fique bem. Só que existe esse período. Aqui Deus já estava determinando, ó, daqui 70 anos, que o povo já estava num desespero. Aí Deus estabeleceu o tempo. Daqui 70 anos. Vocês vão esperar 70 anos, até que eu visite de novo este lugar, até que os filhos das vossas filhas, né, vai ter uma prosperidade, eu vou levá-los de volta para onde vocês estão desejando. Aqui uma promessa sobre todo esse contexto da época, né? Então, a história de Jeremias, ele deve assim gerar um temor a Deus na nossa vida. Essa história deve gerar temor à nossa vida. O Senhor, quando começa falando no 8 aqui, para a gente não deixar nos enganar, porque tem enganadores, tem gente mentirosa, tem gente que, né, profetiza falsamente, conta mentiras, que nem o pastor falou, ensina o que não é verdade, igual essa bênção desse navegador ontem, vocês não têm noção do que foi aquilo. Foi no meio do caos, nós recebemos a palavra de Deus, né? Tava um caos mesmo. Ai, meu Deus, era um beco mais estreito que o outro, até que não deu mais para passar. Teve um que eu pensei, nós vamos todo mundo descer, vamos a pé para ver se tem saído ou não. Depois a gente volta para contar para ele onde é que essa rua vai dar, porque não dava para poder ir, né? Foi bem assim. Então, Deus... Essa palavra, né, de Jeremias,
ela deve gerar temor a Deus na nossa vida. É uma coisa que a palavra sempre tem que gerar na nossa vida, é temor. A gente sempre tem que olhar, ler essas histórias, não como, isso foi algo que aconteceu naquele tempo. Não, você recebeu essa carta hoje. Hoje, é para hoje. É para a sua vida agora. É para essa época aí que nós vamos viver. É a partir de agora. Você tem que ler essa carta como colocando o seu nome. É você. É para você essa carta. O Senhor está falando com cada um de nós. Ele quer o nosso bem. Ele nos ama. Ele promete trazer de volta. Ele promete nos resgatar. Ele promete. Ainda, aqui está estabelecido 70 anos para eles. Ainda que nossos olhos não vejam passar os 70 anos, eu não acho que eu vou viver mais 70 anos. Se fosse hoje o Senhor chegar aqui e falar que 70 anos, Alice, eu vou levar suas filhas, seus netos, né, se tiverem, se existirem, para o Brasil, vou levar de volta. Eu não creio que vou estar aqui daqui 70 anos, mas eu creio. Eu tenho que celebrar essa vitória e falar, uau, se Deus está levando, Deus vai fazer algo grande na vida deles lá também. Assim como usa aqui, vai usar lá. Aleluia! Glória a Deus! Isso é uma revelação de Deus para nós. No verso 11, né, quando diz aqui, porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não desiste de nós. Olha que coisa linda. Ele sempre tem um plano de vitória. Deus sempre tem a bênção. No caso de nós nos arrependermos, o povo se afastou dele, o povo esqueceu dele, o povo não andou nos caminhos dele, o povo não buscou o conselho do Senhor. Mas houve um tempo em que o povo reconheceu que estava em pecado. Eles viveram as consequências, que o exílio foi a consequência daquele pecado. E para uma correção, o Senhor os levou. Aí teve o arrependimento. E Deus recebeu aquele arrependimento. Deus recebeu. Então, certamente, Deus será perdoador. Se nós também reconhecermos que nós pecamos, que nós temos aceitar as consequências, né? Não adianta reclamar das consequências do nosso pecado, do nosso erro. Nós nos arrependermos, o Senhor vai ter misericórdia de nós. Porque aqui diz, no verso 11, Ele é quem sabe os pensamentos. A gente sabe pela revelação que Deus nos ama, que Deus nos guarda, que Deus nos livra, Deus nos cura. Quantas coisas lindas, mas isso não é tudo. Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós e o fim que Ele deseja para nós. Certamente vai ser muito melhor do que a gente pode esperar. Mesmo no exílio, nós podemos buscar a Deus e contar, né, com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Ó Deus, ao olhar o mundo ao nosso redor, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, mesmo estando no exílio, nós podemos crer que Deus manifesta a misericórdia dele a cada manhã na nossa vida. E nós temos duas coisas que nós fazemos no exílio. Ou nós nos concentramos em sentir pena de nós e ficamos lamentando a situação, ou nós olhamos para o propósito que Deus tem, que em meio àquela situação, mesmo em meio daquela situação, Ele vai fazer uma grande obra e nós vamos ser obedientes ao chamado do Senhor. Jeremias estava exilado, mas no meio do exílio, Jeremias cresceu, Jeremias viveu, Jeremias amadureceu, Jeremias se tornou profeta, né? Chamado, levantado pelo Senhor. E Jeremias escreveu esta carta tão madura, tão cheia do poder de Deus para nós. Jeremias escreveu, quanto tempo atrás, para hoje, foi entregue hoje.
o correio de Deus, né? O e-mail não, a caixa de e-mail de Deus não entupiu, não aconteceu nenhum problema, não congestionou via nenhuma. O carteiro chegou, o Espírito Santo trouxe, entregou, está entregue ao destino que é o seu coração, a sua vida. A partir de hoje, você tem que se concentrar nisso. Quando você olhar o mundo ao seu redor, eu sei que está um caos, mas você tem que, ou você se concentra, né, e ficar ali, ai, por que eu vivo nesse tempo? Por que eu vivo nessa época? Por que tudo tem que ser assim? Por que tudo é tão difícil? Por que tudo é tão pouco? Ou você se levanta e fala, Deus, qual é o teu propósito através disso? Eu estou passando por isso e o Senhor tem um propósito nisso. O que o Senhor quer? Eu estou aqui. Eis-me aqui para que o Senhor cumpra o teu querer, a tua vontade em mim. Você pode ter, né? Você pode escolher. Deus fez um plano perfeito, o pecado veio, arruinou, mas na cruz Jesus resgatou perfeitamente todas as coisas. Deus, Ele nos chama hoje para sermos renovados e prosseguir. Paulo dizia assim em uma das suas cartas, que pelas misericórdias do Senhor, nós podemos ser renovados. Nós podemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pela misericórdia do Senhor, eu não preciso fazer sacrifício em vão. Eu posso fazer a minha vida um sacrifício santo, agradável a Deus. Faça da sua vida um sacrifício. Não fique esperando, Senhor, quando eu tiver a oportunidade de fazer, eu vou fazer. Quando eu aprender tal coisa, eu vou fazer. Deus, quando chegar nas minhas mãos, o Senhor vai ver o que eu vou construir. Não, faça o que está diante de você. O que você tem hoje nas tuas mãos? O que você tem aí que você é a única coisa que você ainda pode contribuir e administrar junto com Deus? A sua própria vida, o seu próprio coração. Entrega. Fala, tá aqui, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Pega, Senhor. Entra aqui. Faz uma morada aqui dentro. Permanece dentro de mim. O fogo, né? Acende o fogo e não deixa mais ele apagar. Eu quero saber, quero que você fique de pé e quero perguntar como está o teu espírito. Qual o sentimento que tem te movido? Se ficar de pé se puder, tá, irmão? Se Jesus tiver te curado, você levanta, pula no fogo de Deus, que a gente quer glorificar Deus. Se não curou, recebe a cura, porque a cura é sua, né? Se não sentiu ainda. Mas como está o teu espírito hoje? Qual é o sentimento que te move hoje nesse exílio? Porque nós estamos longe da nossa pátria, assim, não só na geografia, né? Como no reino espiritual. Nós estamos longe da nossa pátria celestial. Então nós somos exilados. Só que dentro deste exílio, Deus quer que o nosso espírito decida. Ou ele vai ficar, tem jeito não. Isso aqui é só Jesus voltando. Tem jeito não. Vamos vivendo aí. Não. Ou a gente se levanta, se posiciona e fala, Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais consagrado, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção, eu quero ser esse filho do Senhor, pessoa que pede perdão, pessoa que perdoa, pessoa que sabe que erra, que tropeça, mas que existe um ponto onde eu posso recomeçar tudo outra vez. Aleluia! Glória a Deus! Versículo, eu vou ler, depois vocês podem conferir, no versículo 11, 12 e 13, o 11 de novo. Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis,
e me achareis quando me buscar de todo o coração. Oh, chave! Chave! Preciosa e poderosa! O versículo 14. Ai, Deus, eu não aguento. Diz assim o Senhor: e serei achado de vós. Você já brincou de esconde-esconde com uma criança? A criança, né? A gente não esconde muito difícil de criança. Não é verdade? Criança, tô falando criancinha assim, 2 aninhos, né? A gente brinca azul, né? E eles morre de rir, né? Mas aí depois eles crescem um pouquinho, vão brincar de esconder. Gente, você pode brincar de esconder com a criança aqui. Porque você esconde ali, você tá todo visível, né? Mas a criança fica, né? Pra te achar. Difícil pra ela, porque ela ainda não consegue, ela não tá desenvolvido nela aquele poder, né? De encontrar, de brincar, ela tá aprendendo a encontrar. Então, você não se esconde muito difícil, pra ela te achar fácil, né? Porque senão, coitada da criança, é uma maldade, né? Esconder difícil da criança. E Deus também, Ele não fica num lugar muito difícil pra gente achar, gente. Deus diz assim, ó, eu me deixarei ser encontrada por vocês. Papai sabe que a gente quer encontrar Ele e serei achado de vós. Como é que a gente busca? Como é que a gente encontra nosso Pai? Então aqui no 12 fala, então me invocareis. Invoque a Ele, ireis, vai até Ele e orareis a mim. Ore a Ele e eu vos ouvirei. Ele vai nos ouvir. Aleluia! E buscar-me-eis, busque a Ele e me achareis. Você vai encontrar quando buscar Ele de todo o seu coração. O resultado final que esses exilados tiveram foi incrível, porque eles descobriram como buscar a Deus, como viver com Deus, uma vida com Deus, além do que era colocado na época. Aquele tempo era um tempo de muita religiosidade, era um tempo de muitas cerimônias, os cerimoniais, gente, era uma coisa incrível. Hoje, se fosse a gente fazer aquilo, pelo amor de Deus, não dava. Mas eles descobriram que sem aquilo, porque eles não podiam, eles eram exilados, eles não tinham essa liberdade para adorar, para buscar o Senhor, eles não tinham condição de ter a estrutura religiosa. Eles conseguiram levantar altares de adoração sem as estruturas religiosas, que na verdade mais prendia do que libertava. Então eles conseguiram, aprenderam a adorar a Deus de uma maneira diferente, de uma maneira nova. Eles tiveram muito mais liberdade, alcançaram o coração do Senhor. Aquele povo que perdeu tudo o que eles consideravam importante, era importante para eles. A gente não pode desprezar isso. Era importante. Mas na realidade, eles descobriram o que Deus os levou a viver, uma vida abundante em meio àquele exílio. Eles entenderam que o que eles consideravam importante não era o mais importante. Era importante, mas não era o mais importante. Nós precisamos aprender isso. O que é importante e o que é mais importante? O que é importante para você hoje? E o que é mais importante do que isso que é importante para você hoje? O exílio veio para aquele povo para a disciplina de fazer eles andarem no caminho que Deus havia estabelecido. Eu quero que você feche os teus olhos e abaixe a sua cabeça. Que você pense um pouco. Independente de ter o sentimento de exílio ou não, eu te convido a buscar a Deus
e a se submeter à vontade de Deus e permitir que se cumpra através da sua vida a vontade do Senhor. Que você dê lugar, que o Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Independente de você estar longe da tua pátria, longe da tua parentela, falando uma língua estranha, comendo uma comida estranha, não são os temperos que você gosta. Aqui nós não conseguimos tudo que a gente tem, não conseguimos ter todo aquele sabor da nossa terra. Mas independente de tudo isso que pode trazer um sentimento ruim, de nos impedir de crescer, de caminhar, de nos fazer sentir pequeno, independente de tudo isso, o que é mais importante? O que é mais importante? O que pode nos ajudar a ir além disso? O que pode nos levantar deste lugar? O que pode? Só Deus pode. Se nós olharmos para Ele, buscar a Ele, orar a Ele, clamar a Ele, chamar por Ele, Ele se deixará encontrar e Ele vai suprir. Ele vai ser o mais importante para nós. Oh Deus, é importante tudo, todas essas coisas, Deus. Oh Deus, todo esse convívio, todas as situações que nós vivemos nessa terra estranha para nós. Essa boa convivência, ser sal, ser luz, ser uma pessoa que estende a mão, ser uma pessoa amiga, companheira, cuidar bem da família, ser um bom trabalhador, ser uma referência. Tudo isso é importante. Mas fazer a tua vontade, viver do jeito que o Senhor quer, é muito mais importante. Nós não queremos viver da maneira errada. Nós queremos fazer a coisa certa da maneira certa. Nos ajuda, Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, sonda o nosso coração e nos ajuda a entender o que é importante para nós e o que está além de ser importante, que é muito mais importante. Não nos deixe desviar dos teus caminhos, que os nossos ouvidos não se fechem a ouvir a tua voz, que eles estejam abertos para receber do Senhor a tua palavra, a semente, as palavras, Senhor, de vida eterna. Que nós tenhamos uma vida aqui, nesta terra, geograficamente falando, Japão, e espiritualmente, trazendo o teu reino aqui, na terra. Nos ajuda a ter uma vida aqui na terra, como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Teu é o domínio, o poder, a honra e glória para todo o sempre. Amém. 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 Aleluia. 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 Você pode falar com o Senhor que você o ama, que você está aí, apesar de ser exilado, dizer: Senhor, estou exilado, mas eu te amo e quero que o Senhor cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Diga a Ele que você o ama, entregue sua vida, seu coração. Nessa hora, como se você estivesse brincando de esconde-esconde com Deus. E Ele se fará achado de vós. Ele vai se revelar a vocês. Ele vai deixar que vocês o encontrem, que vocês o toquem, que vocês caminhem com Ele. Aleluia. Amém. Deus abençoe a igreja. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Alguém aí se sentiu exilado? Um pouquinho, né? Estou bem exilado, né? Da linda pátria estou tão longe, né? Com saudade de Jesus. Ó, quando é que eu vou? Né? Amém.
Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe.